Pessoal, estamos falando aí dos 5 estilos de administração de conflitos de Berg. Eu já trouxe 3, continuando. Então vamos lá, o acordo, né? O acordo aqui, ele vem falar para a gente que é uma posição intermediária, né? É uma posição assertiva e de cooperação, e satisfaz parcialmente ambas as partes, mediante troca de concessões. Então vou tentar trazer um exemplo aqui, né? Vamos fingir que houve um acidente de trânsito, né? Onde a pessoa que bateu, ela bateu atrás do outro veículo que parou na sinaleira. Só que a pessoa que bateu o carro, né? Ela estava com a documentação atrasada do veículo e era a condição para que pudesse ser guinchado. Então muitas vezes ela bateu no veículo da frente, gerou um conflito ali, certo? Uma batida de trânsito, as partes se exaltaram. Mas que uma forma para que pudesse amenizar, ele pega e usa uma posição intermediária, lembrando que a outra parte queria chamar a polícia. Mas ele, o que ele pega? Ele procura de uma maneira intermediária, assertiva para ele, né? De uma certa parte cooperativa, para que ambas partes venham a se ganhar. Então o que ele propõe para o outro? Ele propõe que ele vai pagar o dano do outro, que é muito maior do que o dano dele, né? Em vez de os dois tentar resolver, que cada um resolver e ficar com o seu problema, o que ele faz? Não, ele nem entra nesse desencontro aí, né? De querer dizer que vai repartir os gastos com o outro, vai procurar ver onde é que a oficina é mais barata, não. Ele já pega e diz que vai assumir a bronca do outro, mas a partir da hora que o outro não vem acionar a polícia porque o carro dele está atrasado e vai ser guinchado. Aí tem multa, então ele vai ter que pagar. Então nesse sentido seria um acordo entre as partes ali, seria uma posição intermediária, né? Que satisfaz parcialmente ambas as partes, porque um vai ter os prejuízos reembolsados, e o outro ali ele vai pagar o acidente, só que ele não vai nem se preocupar se é mais barato ou não. O que ele não quer é que o carro dele seja guinchado, até porque tem algumas multas que ele teria que pagar então, certo? E o outro estilo aqui seria a colaboração, na qual o caderno de estudo traz que é uma maneira assertiva e cooperativa. As partes trabalham juntas, buscando encontrar uma solução que satisfaça plenamente aos interesses e necessidades de todos. Aqui, por exemplo, eu vou voltar na questão anterior, né? Pô, você chegou no batalhão, de repente tem aquele policial que é velho, né? Mais antigo de tropa, só que ele não é um cara de cabeça fechada, não é aquele cara que acha que o certo é só aquilo que ele faz. Não, ele está sempre disposto a aprender, ele se mostra uma pessoa proativa, uma pessoa disposta, e ele acaba utilizando essa maneira de gerar o conflito. Aparece algo novo, ele sabe que ele não sabe fazer daquela forma, só que ele tenta ser assertivo, né? Ele se mostra aberto para a situação, ele procura colaborar para que ele possa adquirir o aprendizado e para que possa desenvolver o trabalho de uma maneira plena para a equipe, né? Então ele procura trabalhar junto com o outro, por mais que ele desconheça ainda a forma de funcionamento. Por exemplo, do TABT. Chegou o TABT no batalhão e o policial já tinha 20 anos de casa, mas ele estava disposto a aprender. Então ele sentou com nós policiais e procurou estar aprendendo. Quando tinha dúvida, buscava o policial. Então ele procurou encontrar uma solução que satisfizesse plenamente os interesses de todos, né? A necessidade da instituição, que incorporou o TABT, mas também o interesse da outra parte, que vê com algo bem viável trabalhar com o TABT. E então ele foi colaborativo, né? Trabalhou de maneira cooperativa, de maneira assertiva, né? Ele não foi uma pessoa fechada. Tá, então eu trouxe esses exemplos aí de uma forma de procurar fazer com que os senhores entendam um pouquinho mais, né? Então só lembrando, os 5 estilos de Berg são competição, que é a questão de você sempre querer ganhar do outro. Acomodação, que seria no sentido de ser altruísta, né? Você acaba aceitando o que o outro quer e deu. Afastamento, tu se isola e tu não vai colaborar com o outro. Nós temos o acordo, que é aquela posição intermediária, né, onde ambas as partes aparentemente estão ganhando, satisfaz parcialmente as partes. E tem, por fim, o estilo que é a colaboração, a qual aquele vou estar disposto a colaborar com o outro, né, para que todos possam ganhar de uma maneira mútua, de uma maneira que satisfaça todos os interesses e necessidades de todos, né? Certo? Então deixa eu ver aqui. Continuando agora, o 5.2 fala dos estilos para gestão e resolução de conflitos. Ele vem mencionar que todos nós somos capazes de constatar a existência de conflitos na vida, né?
E também é possível de que a gente possa identificar essa gravidade, para que a gente possa tentar imaginar como que nós vamos administrar, como que nós vamos gerir esse conflito. Então, de acordo com isso, nós temos o autor Dimas, de 2005, na qual ele também destaca que é possível utilizar 5 estilos para gerir conflitos. Lembrando que o último já foi 5 estilos, esse aqui também é. E alguns até são semelhantes, se vocês notarem. O primeiro estilo ele fala que é a integração, e por fim seria uma solução benéfica, né, onde ambas as partes vão ganhar, então todas ganham, tá? No conflito. Então, se a gente parar para pensar que no outro não teve essa questão de integração, certo? Então as duas partes vão procurar estar integradas, tá? Essa parte integrada podemos dizer que seria um pouco na questão de colaboração, né? Um está integrado com o outro para que possa realmente fazer com que o serviço possa ter um bom desempenho, né? O que o conflito possa ser resolvido, tá? Então, a solução benéfica para ambas as partes. Nós temos o estilo de acomodação, que satisfaz apenas os interesses alheios, tu negligencia os teus interesses, seria questão altruísta igual ao anterior do outro autor. Nós temos aqui o estilo que é a dominação. Essa dominação aqui, uma parte busca sacrificar os interesses alheios, priorizando seus próprios. Aqui eu acho que dá para entrar um pouco naquela questão do primeiro estilo do anterior, que seria a competição. Ou seja, tu quer dominar outra parte, então quer dizer, por que eu digo que é semelhante à outra? Porque a outra dizia que a competição tu querias ganhar, e essa daqui tu diz que tu queres sacrificar os interesses alheios, priorizando o teu. Então é uma forma de tu querer ganhar também, tá? Nada mais é, só que é a conta nomenclatura. Nós temos o estilo de evitamento, que no anterior ele falava de afastamento, aqui diz que é evitamento, que é a fuga, a negação do conflito, né? Muitas vezes você acaba se fechando e não vai colaborar com o outro. Aqui também nós temos o estilo que é o compromisso. O compromisso eu acabo entendendo aqui que por fim ele é muito parecido com o acordo, né? Porque ele propõe uma solução aceitável para ambos e cada um abdica de algo, tá? Que nem no anterior, lá que eu falei lá no exemplo do acidente de trânsito, lá no acordo. O que estava na frente ele queria chamar a polícia, mas ele acabou se abdicando disso, né? E o outro que bateu atrás, para que não chamasse a polícia, ele acabou se abdicando de a pessoa fazer o orçamento na oficina mais barata. Ele acabou deixando que a pessoa escolhesse a oficina para que fizesse, para que não tivesse problema, né? Então, se a gente parar para pensar, esses estilos aqui são muito semelhantes ao anterior, tá? Só fazer uma analogia entre eles ali. Pois bem, né, nós temos que entender que a integração é algo que pode ser construtivo, né, numa forma de gerir o conflito. Porque quando as pessoas estão integradas, né, elas procuram se integrar diante de um conflito, principalmente dentro de uma corporação, isso vai estimular o quê? A criatividade e acaba beneficiando as partes envolvidas e a própria instituição. Só que nós temos que lembrar, que eu falei anteriormente, né, não existe receita de bolo para resolver um conflito. Conflito nós temos de mais diversos tipos, né? E a questão é que as partes envolvidas sempre procuram estar desenvolvendo ou imaginando estratégias de como resolver aquele problema, aquele conflito. Só que nós temos que lembrar, né? Muitas vezes eu imagino que eu vou resolver o conflito de uma maneira, só que quando eu coloco isso em prática, muitas vezes aquele caminho que eu tomei para resolver o conflito, ele acaba mudando. Então, se mudou durante o caminho, aquilo que era a minha ideia inicial eu vou ter que adaptar. Então a minha estratégia ela também vai modificando ao longo do tempo. Mais um brequezinho, pessoal.